está de volta. Jornal Gazeta 93. 7h22. Estamos de volta para o segundo bloco do Jornal Gazeta 93. Aqui você começa o seu dia bem informado com as principais notícias aí locais, nacionais. Fica ligado na programação da Gazeta FM. Sintonize a melhor 93 FM. Ouvinte, a gente já retoma aqui o nosso Rádio Jornal para falar sobre uma pauta muito importante que é o combate e prevenção ao câncer de mama. Afinal, estamos no mês de Outubro Rosa, campanha importantíssima aí que tem destaque hoje aqui no nosso programa. Já está aqui conosco nos nossos estúdios a médica radiologista e responsável técnica pela D-Imagem, a doutora Rita Pereira. Ela vai bater um papo sobre a importância de um diagnóstico precoce e do acompanhamento de rotina com exames para combater o câncer de mama. Muito bom dia, doutora Rita. Seja bem-vinda mais uma vez ao Jornal Gazeta 93. Bom dia, Tiago. Bom dia, Brena. É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre um tema tão importante, que é a prevenção do câncer de mama. E o público feminino, eles têm essa necessidade, né, de conscientização da importância desse fato, não apenas no Outubro Rosa, né, mas durante todo o ano. Muito bom dia, doutora Rita. É sempre bom recebê-la aqui nos estúdios da Rádio Gazeta. E as entrevistas com a doutora Rita, inclusive, Tiago, são sempre muito esclarecedoras, muito ricas, certo? Com certeza. Realmente muito rica mesmo de informações. Bem didática, da forma que a gente gosta de realmente passar para os nossos ouvintes. E a gente aproveita para começar essa entrevista perguntando, doutora Rita, como é que é possível perceber o câncer de mama antes mesmo de um diagnóstico médico? Há essa possibilidade? Sim, há essa possibilidade, Brena. Na verdade, antes a gente estimulava muito a palpação, o autoexame, mas percebe-se que é muito mais válido você fazer o exame que detecta antes mesmo da paciente ter sintoma, que é através da mamografia, porque nesse momento a paciente, a gente vai conseguir detectar, mesmo o médico bem treinado, ele não vai conseguir palpar porque é algo micro, e a gente chama de microcalcificações, que é a forma que só aparece na mamografia. E qual é a vantagem de identificar quando ainda é uma micro, né, calcificação? Qual é a vantagem realmente desse acompanhamento sempre preventivo? É possível combater de uma forma, nesse início, do que seria combatido o câncer de mama, lá na frente, já com ele avançado? Sim, dessa forma nós conseguimos possibilitar a cura à paciente. Infelizmente, quando o câncer já está num momento que é palpável, maior do que 2 centímetros, cada vez mais, com o aumento dessa lesão, vai diminuindo as chances dessa paciente, principalmente quando há metástases. E quando há esse diagnóstico precoce, há essa possibilidade de cura para essa paciente e o tratamento é menos agressivo, né? Realmente, né? Quanto mais precoce o diagnóstico, melhor. Doutora Rita, eu queria te perguntar então, esclarecer bem, né, as nossas ouvintes, quais são os exames que são indicados para diagnosticar o câncer de mama? Perfeito, excelente pergunta, Tiago. Para pacientes acima de 40 anos, o Colégio Brasileiro de Radiologia e a Sociedade Brasileira de Mastologia, ela preconiza a partir dos 40 anos que as mulheres façam de forma rotineira a mamografia. E realmente as pacientes têm ainda muito receio em relação à mamografia, mas quando é um ambiente humanizado, quando é uma técnica esclarecida, quando a paciente se sente acolhida, todos aqueles receios são dissipados. E, finalmente, a compressão, muitas pessoas me perguntam, mas por que dói tanto? Por que tem que comprimir? A mama é uma área do nosso corpo muito sensível, mas como eu falei, tem que comprimir, mas se você tiver uma pessoa que seja profissional no sentido de acolher a paciente, a gente consegue fazer com que esse exame seja bem tranquilo. E assim como tem tabu sobre a ultrassonografia transvaginal, que esse mês também é da prevenção do câncer de colo uterino, as pessoas têm muito receio sobre esse exame. Não é que o transvaginal vá prevenir o colo uterino, tem que fazer o preventivo, que é a copocitologia, mas ele soma para outras avaliações. Mas entretanto, as pessoas criam esses tabus, e na verdade não é assim.
E em relação a pacientes abaixo de 40 anos, o que a gente orienta? Tem uma história familiar positiva, o que é isso? Mãe ou irmã que tenham um diagnóstico de câncer de mama. Ou palpou alguma coisa na mama, você vai fazer a ultrassonografia e vai procurar, lógico, o médico para ele ver se tem necessidade de fazer algum outro exame. Mas a mamografia é de rotina a partir dos 40 anos. A gente preconiza esse puxar mais para baixo, para a faixa etária mais tenra, porque, na verdade, quando cada vez mais a gente está detectando câncer de mama em jovens. O Ministério da Saúde coloca 50 anos, mas a gente tenta puxar para 40 anos. Isso é algo novo ou é de agora? Sente que esse aumento da presença de câncer de mama em pessoas mais jovens tem aumentado mais para cá nos últimos anos? Sim, a gente tem detectado que as pacientes mais jovens têm tido cada vez mais diagnósticos de câncer de mama. Já tem um tempo que nós percebemos isso, mas infelizmente isso é uma rotina agora. Eu acompanho pacientes tanto no serviço público, né, no centro de referência oncológico, quanto na clínica, e a gente tem dado diagnósticos mais precoces em pacientes mais jovens. Há alguma explicação científica, doutora Rita, para esse tipo de diagnóstico cada vez mais precoce, assim, nas pessoas mais jovens? Na verdade, é multifatorial, mas notadamente ao fator ambiental, né? Nós estamos expostos a várias situações ambientais que levam a isso, mas não quer dizer, agora a gente faz coisas que vão fazer com que a paciente sempre se preocupa nesse sentido. Meu Deus, o que eu fiz, doutora, para ter câncer de mama? Na verdade, é um fator genético, constitucional e ambiental. Então, a gente não pode dar uma culpa que não existe para uma paciente. Mas é fundamental que ela se previna para justamente a gente conseguir ajudá-la à cura, né? E em quais desses exames que a senhora citou, com quais desses exames a senhora trabalha? Nós trabalhamos com mamografia e ultrassonografia. Na verdade, trabalhamos com outros métodos que podem ajudar a paciente num diagnóstico. Quando ela tem um diagnóstico, tem outros exames que nós precisamos fazer para ver se o câncer, como a gente fala, não está, entre aspas, para os colegas que estão ouvindo entenderem, para as pessoas, né, que estão ouvindo entenderem, espalhado, né, que é a famosa metástase. Então, a gente faz depois TC, que é a tomografia computadorizada, nós temos também. Tem radiologia digital. Mas para a prevenção do câncer de mama, temos a mamografia e a ultrassonografia disponível para todo o público feminino. Inclusive, lá na clínica da imagem, ela é conhecida por isso, por ter essa sensibilidade quanto à saúde da mulher. Talvez elas se sintam mais acolhidas porque o público feminino é que trabalha lá, tanto para fazer mamografia, é uma técnica que faz em radiologia, e eu, médica radiologista, laudo os exames e oriento os exames de mamografia e faço os exames de ultrassonografia. Eu ia te perguntar, doutora Rita, você mencionou, né, dessa importância de a paciente se sentir bem acolhida, até para não criar um trauma, né, nesse exame, na mamografia, né, que ela se sinta bem fazendo os exames preventivos. Qual que é a importância que a da imagem dá nesse sentido, preparação, né, dos profissionais, enfim... Qual é a atenção que é feita para a paciente se sentir bem na hora de fazer os exames? Desde a questão da marcação, nós orientamos que tem que ter uma explicação para a paciente, um acolhimento. Passamos por um treinamento multidisciplinar, a equipe é treinada por mim, que sou bem Caxias, professora de universidade, geralmente é Caxias, né? Mas então, a técnica que trabalha conosco, ela tem uma sensibilidade nesse sentido. O ambiente, ele é bem aprazível, é todo colorido, com flores, a paciente se sente bem acolhida no fator de ambiente também. E a técnica conversa, explica o procedimento. E quando chega até mim também. E eu explico durante a ultrassonografia, o gel, falar para vocês, o gel lá da clínica é aquecido, as pacientes adoram. Olha, porque isso é importante. A ultrassonografia... Com certeza, isso é muito importante. Quem é mulher sabe, entende do que a doutora Rita está falando aqui. O gel, ele é meio... Já o ambiente é hostil porque é frio, a radiologia tem que ser fria, né? Então, a gente tenta acolher ao máximo, inclusive oferecendo um gel aquecido para colocar na mama, que fica mais
a sensibilidade fica melhor nesse sentido, as pacientes têm gostado bastante. Mas o mais importante de tudo é a conversa, a explicação dessa consciência. Desde lá antes, né, o que a gente está fazendo aqui, a campanha Outubro Rosa é justamente isso, é tentar mostrar para a paciente a importância e desmistificar tabus em relação ao câncer de mama. E finalmente fazer com que elas percebam que a gente tem que começar a prevenção antes. E quando chega lá, a gente tenta conversar o máximo possível. É claro que, infelizmente, a gente tem que dar algumas notícias ruins. E eu tenho que preparar, nesse sentido, a paciente para essas notícias. Mas, quando tem alguma alteração, não sou eu que vou dizer o que é. Ela vai ser encaminhada para fazer uma biópsia, orientada pelo mastologista. E a gente fica nessa avaliação multidisciplinar. E neste mês de outubro, doutora Rita, qual a programação especial da DEIMAGEM em relação ao Outubro Rosa, a campanha Outubro Rosa? Nós estamos com um valor especial para as pacientes nesse sentido da mamografia, tentando estimular aquelas que não têm condições de fazer, enfim, e querem um serviço de melhor qualidade. Também estamos com parcerias. Em breve a gente vai conversar, a gente está em conversação com o pessoal os advogados, alguns públicos, para fazer em loco de forma também a ser uma reunião, uma coisa mais favorável para o exame. E essas são as propostas. A gente está trabalhando com grupos femininos para poder ir em loco fazer e se sentir bem na conversa ali entre as amigas, né? Se encontrando, elas trocam experiências. E eu convido todos a fazerem, todas as mulheres acima de 40 anos, a fazerem os exames de rotina que são fundamentais. Não esqueçam, Outubro Rosa não é só no mês de outubro. A gente fala Outubro Rosa, mas o ano inteiro a paciente tem que fazer a sua prevenção anual. Perfeito, a Clínica DEIMAGEM está preparada para receber você que está nos escutando, que se preocupa com a sua saúde. Eu vou até aproveitar e pedir aqui para a senhora, doutora Rita, destacar os endereços da DEIMAGEM, o telefone também para contato, é importante, né, para os nossos ouvintes que estão agora aí ouvindo a nossa entrevista. Bom, Tiago, nós temos a unidade 1, que fica ali próximo ao Araújo Mix, na rua do condomínio Riviera Del Fiore. E o telefone é a sequência de 3901-1587. E também temos a unidade Prontoclínica, que fica ali na própria, na anexo à Prontoclínica mesmo, na verdade, dentro da Prontoclínica. O telefone é a sequência de 3902-1587. Lembrando que o pessoal fala, mas a agenda da doutora Rita é muito lotada, mas para a mamografia a gente está fazendo essa possibilidade de marcar o mais breve possível, está bem rápido, a gente consegue ir para a mesma semana, para a semana seguinte. E quem vai precisar de ultrassonografia casado, as secretárias estão tentando ali colocar o mais rápido também no encaixe e casar os procedimentos. Excelente, muito bem, é sempre muito esclarecedor conversar com a senhora, doutora Rita Pereira. Infelizmente o nosso tempo acabou, o nosso bate-papo foi ótimo, a gente agradece demais a sua participação. Gostaria de perguntar se a senhora quer se despedir dos nossos ouvintes, deixar um último recado, uma última mensagem importante. Eu quero primeiramente agradecer a oportunidade de falar aqui. Eu sinto-me lisonjeada pelo convite de vocês sempre são bem acolhedores na minha vinda aqui e me deixam bem à vontade, tanto que eu falo demais, professora fala demais. Pode falar. Mas mandar um abraço para todas as minhas pacientes, para os ouvintes da Gazeta 93 e dizer, principalmente para as mulheres, que a Clínica DEIMAGEM está, a doutora Rita também está ali de braços abertos para acolher todos os pacientes, principalmente aquelas que necessitam de fato de um acolhimento mais aconchegante no sentido de tratar as pacientes com câncer de mama. Muito obrigada. E você aí do outro lado do rádio acabou de ouvir uma entrevista ao vivo com a médica radiologista e responsável técnica pela DEIMAGEM, doutora Rita Pereira, sobre a campanha Outubro Rosa, que visa combater e prevenir o câncer de mama. Para se manter sempre muito bem informado, continue sintonizado na Gazeta FM. Você ouviu Jornal Gazeta 93.